Caso de homem com cérebro oco. Que isso, cara? Dá um zoom aí, dá um zoom aí. Isso. Boa, mais um. Deixa só a notícia. Isso aí, vai para baixo. Vamos ver. 44 anos descobriu teu cérebro oco. Aí tem uma imagem aqui de tomografia. Vamos ver. Bom, antes de mais nada, né? Dá para perceber que na imagem tem uma borda ali, né? Tem uma borda de massa. Então, é que eu não entendo. Linda, vem aqui olhar essa imagem. Meu Deus. Espera aí que a Mayara, vamos chamar uma radiologista aqui para ela explicar para nós o que é essa imagem. Ó, participação especial aqui. Eu tô com cara de sal. O que é isso aqui? Nossa, mas deve ser uma hidrocefalia. Tem água dentro, mas a borda é o córtex cerebral. A borda é o córtex e aqui dentro é água? Quando é escuro é água? É que eu não sei qual é a sequência exatamente, mas provavelmente é. E o que é o LV ali, sabe? E o que é o... É ventrículo lateral. Lateral ventricle. Então é água ventricular, então. É hidrocefalia, provavelmente. E como é que é o... Isso aqui é uma tomografia? É uma ressonância. Ressonância. Obrigado. Muito bem. Vamos ver aqui. Voltou a circular nas redes sociais o curioso caso de um homem francês de 44 anos que descobriu por acaso que tinha o cérebro oco. Seu sistema... Então já está errado, não é oco, né? Tem líquido ali. Seu sistema nervoso havia sido extremamente reduzido a uma fina camada mais perto do crânio. A condição ficou desconhecida por décadas. O homem foi vítima de uma hidrocefalia. Palmas para nossa radiologista aí, pessoal. O homem foi vítima de uma hidrocefalia grave quando bebê, mas foi tratado e vivia normalmente quando os médicos descobriram seu caso. Os detalhes da história foram revelados em 2007 em um artigo publicado na revista científica The Lancet. Para os pesquisadores, o caso do homem que permanece anônimo revela extraordinária adaptação do sistema nervoso frente a desafios. O homem tinha uma vida normal, casado, pai de 2 filhos e funcionário público. Só descobriu a condição ao tentar entender o desenvolvimento de uma fraqueza súbita nas pernas, que os médicos suspeitaram ser resultado de uma isquemia. Exames revelaram uma condição rara. O cérebro estava reduzido a uma fina camada nas bordas do crânio, com ventrículos extremamente dilatados. Tomografias e ressonâncias magnéticas revelaram dilatação severa dos ventrículos laterais, 3º e 4º. O diagnóstico foi hidrocefalia não comunicante. Como foi na infância, o cérebro deu tempo de adaptar e continuou. Olha ali, cara, caramba. Olha aqui. O cara tinha só ventrículo no cérebro. Vai para baixo, tem mais texto ali, Leandro? Aos 6 meses de vida, o paciente recebeu um catéter para drenar a hidrocefalia, o acúmulo de líquido no cérebro. Aos 14 anos, ele apresentou instabilidade e fraqueza na perna esquerda, que foi resolvida após uma nova drenagem. Desde então, porém, ele teve desenvolvimento neurológico histórico médico normais. Testes neuropsicológicos mostraram QI de 75, levemente abaixo da média, computação verbal de 84 e desempenho de 70. A fraqueza nas pernas melhorou após um procedimento que drena os ventrículos, no entanto, devia estar pressionando alguma área, né? No entanto, os sintomas retornaram, exigindo a inserção de um novo shunt, espécie de catéter que leva o líquido da hidrocefalia para o abdômen. Caramba! Após a intervenção, o paciente recuperou, mas os efeitos foram mantidos. A hidrocefalia é uma condição clínica pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano no cérebro. Esse líquido naturalmente envolve o órgão, mas quando seu acúmulo é grande, tá? Segundo a neurocirurgiã, vai para baixo. Tem mais aí? Acabou, né? Muito bom. Vários comentários. Tem comentários? Eu adoro ver comentário. Agora sabemos que o coco é oco. A maioria dos acometidos dessa condição, ao contrário do indivíduo mencionado nessa matéria, tem sequelas profundas. No Brasil, tá? Com certeza absoluta é esquerdista e acha que homem é de peruca é mulher. Meu Deus, cara. Aí tá o cara ali, o cara com a foto do Bolsonaro. Tu tá querendo mas não está sabendo pedir. É isso, cara. É isso aí. Esse é o debate público brasileiro. Ele invade todos os cenários. Bom, tem vários exemplos, né, na neurociência. Tem um livro muito bom, recomendo muito que vocês leiam, chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu.
aliás, é um excelente título, né? É um livro do neurologista Oliver Sacks, nem sei se é vivo ainda, acho que não. E ele conta vários casos nesse livro de tipo esse daí. Só que até são casos mais curiosos, né? Tipo o cara que não reconhecia a própria perna, um homem que não sabia reconhecer a letra 12, ele sabia reconhecer todas as letras, menos a 12. Pessoas que não conhecem, não conseguem detectar face, tipo, não conseguem detectar. Eles entendem que é um olho, uma boca, se eles olharem isoladamente, mas o conjunto junto não faz sentido. E esse caso aí só prova, mais uma vez, que o nosso cérebro tem exemplos de pessoas que nascem sem um hemisfério, né, um hemisfério inteiro, assim, tipo, sem um lado todo do cérebro. Tem pessoas que, quando, por exemplo, perdem algum membro, um pé, uma mão, muitas vezes elas começam a sentir os dedos. Tem, claro, a síndrome do membro fantasma, que é bastante conhecida, né? Todo mundo aí deve ter ouvido falar. O meu pai, por exemplo, amputou a metade do pé por conta da diabetes e ele ainda sente os dedos, né? Ele sente os dedos mexendo, às vezes sente que tá coçando, mas não tem mais os dedos, né? Por quê? Porque o mapa somatosensorial de representação dos membros do pé, dos dedos do pé, no cérebro dele continua. Então, uma atividade neuronal ali acontece, só que ele não tem mais os dedos do pé, né? Então, é bem curioso. Como esse cara aí teve esse problema quando bebê, o cérebro se adaptou. Vocês têm aula aqui no RD de neuroplasticidade, que é a adaptação do cérebro frente às experiências. E uma das coisas que eu explico para vocês nessas aulas de neuroplasticidade é que um aprendizado novo, desde um aprendizado mecânico, como dirigir, né? Dirigir é um bom exemplo, você vai automatizando com o tempo. No início você tem que ter, agora os carros, grande parte são elétricos, são automáticos, né? Você tinha que ter o manejo certo da embreagem e do acelerador, você tinha que saber, ter que lembrar de ligar o pisca, e passa para outra rua, tem que olhar no espelho. No início é muita coisa para o seu cérebro administrar e você ocupa uma carga cognitiva grande, uma carga executiva grande para fazer aquilo dali funcionar. Só que com o tempo o seu cérebro vai automatizando algumas funções e se torna mais fácil você conseguir dirigir, né? Começa a se tornar automático. Então é verdade que você consegue ouvir podcast, você não precisa mais prestar tanta atenção, principalmente quando você faz o mesmo caminho todo dia. Você quase vai no automático, pensando em outra coisa, e o seu cérebro vai guiando você quase que automaticamente, né? Então, a gente tem essa capacidade adaptativa cerebral muito, muito, muito forte, especialmente nos primeiros anos de vida, tá? Especialmente até os 8, 10 anos de vida, isso é bastante, bastante forte, né? Quando o bebê é ainda mais forte, é por isso que é mais fácil aprender diversas coisas na primeira infância, como uma nova língua e tal. A gente tem um amigo aqui na viagem que tem um filhinho de 2 anos, que já responde, já entende em 3 línguas, português, russo e inglês. E é bem legal, às vezes ele responde em português, às vezes responde em inglês, às vezes responde em russo, tudo trocado, mas ele já está aprendendo as 3. É muito fácil. Ele vai se dar conta, esse moleque, quando for adolescente, que ele fala 3 línguas e nem vai lembrar como aprendeu. Porque a infância é muito, muito fácil aprender coisas devido à hiperplasticidade do nosso cérebro. E de maneira muito interessante, esse tipo de caso, até vou procurar esse artigo no The Lancet, esse tipo de caso revela isso, né? O cara tem uma fina camada, bota ali de novo, Leandro, a imagem, se você tiver aí. O cara tem apenas uma fina camada do cérebro, tendo córtex, tendo área, né? Tendo carne, digamos assim, tendo neurônios. Vai ser bem interessante, depois que esse cara morresse, ele doar o cérebro para saber quantos neurônios tem e tal. Mas ele tem uma fina camada cerebral, né? Uma camada ali, ó, que vocês estão vendo, bem, bem pequena mesmo, e ele consegue ter uma vida relativamente normal, né? Um QI um pouquinho abaixo da média, mas uma vida relativamente normal. O ventrículo lateral, os 2 ventrículos. Caramba, cara, o cara tem, sei lá, ele tem o quê? 20% do cérebro de uma pessoa normal? 15% talvez? Bizarro, 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 bizarro. Não sei como é que ele não tem mais sequelas, né? Olha ali. Não sei como ele não tem mais sequelas. E aparentemente fala, trabalha, passou na prova para funcionário público, tem filho, né? Isso mostra de fato a extraordinária capacidade adaptativa do cérebro. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é fazer isso, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa com 30 anos e remover
né, a área do cérebro e deixá-lo como o cérebro desse cara, provavelmente você mata a pessoa, né? Ou a pessoa vai virar um vegetal em cima de uma cama e não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque agora o cérebro já está mais cristalizado, né? As áreas já estão meio que maduras. Você não pode arrancar fora.